Boa tarde, queridos alunos da aula de arte dessa semana. Nós vamos estudar essa semana na aula de arte de 29/9/2020, das páginas 136 a 142. Vamos falar sobre os assuntos entalhando histórias, conhecendo o artista, J. Borges, oficina de arte e diferentes formas de gravar. A primeira que nós vamos estudar é xilogravura, depois nós vamos estudar a calcografia, a litografia e o stencil. Então, vamos lá. Todo mundo já caiu alguma vez, já se machucou os joelhos brincando, com certeza, e ficou uma cicatriz. É uma forma de nós guardarmos uma lembrança, né? Da nossa brincadeira, das nossas aventuras de criança. Na hora pode ter doído um pouco, mas depois, se ficar essa cicatriz, nós vamos nos lembrar com muita alegria do que a gente estava brincando, do que a gente fez, né? Elas contam um pouco da nossa história. Ao cortar a madeira para entalhar imagens, esse artista que a prof já falou para vocês, o J. Borges, ele conta várias histórias. Essa técnica que esse artista usa é a xilogravura. Ele registra experiências que viveu, olha aqui, ó. Pessoas trabalhando, pessoas fazendo atividades do dia a dia, tecendo um cesto. Então, ele contava, através do entalhe na madeira, as histórias que ele viveu. Foram cicatrizes da vida dele, que ele entalhou na madeira. Aqui, brincadeiras de criança, que provavelmente ele fez. Ele conta a vida dele por meio de suas obras. E como que ele faz isso, pessoal? A xilogravura é um processo de a gente entalhar na madeira. Nós entalhamos na madeira, né, o que queremos. E aí, nós, a partir desse entalhe da madeira, nós carimbamos onde quisermos, no papel, num tecido de uma camiseta, numa almofada, numa tela, nós imprimimos o que entalhamos na madeira. No caso aqui, ele fez uma serpente, um tigre, macaco, uma arara, vários pássaros coloridos. Ele pintou os relevos que ele fez, né, nessa madeira, e aí ele passou isso para um papel, para uma tela, provavelmente. E esse quadro se chama A Briga da Onça com a Serpente, do J. Borges. Então, o J. Borges foi um artista responsável por muitos cordéis. Ele fazia as estampas para os cordéis. O que são cordéis? São histórias do povo nordestino, quase sempre, situações vividas de sofrimento, de alegria, de festas, cicatrizes que as pessoas têm para ler, impressões que as pessoas têm para ler. Então, junto com o desenho, J. Borges, ele fazia uma história. E essa história é chamada história de cordel porque ela fica pendurada em um varal. Então, é uma literatura de cordel. São pequenas histórias do dia a dia de uma pessoa, de um povo. No caso aqui, o J. Borges fazia história lá de Pernambuco, que ele morou lá. E conta essa história de forma engraçada, às vezes de forma triste, em um pequeno livrinho. No caso aqui, ele imprimiu somente em preto, da vida de uma pessoa. E é chamada de literatura de cordel porque ela é impressa num papel e pendurada numa corda, um varal. É muito comum isso aqui no Nordeste. É uma cultura popular das diversas manifestações do povo. A cultura popular, ela expressa-se não só pela literatura de cordel, mas por danças, músicas, festas, histórias, que aqui, no caso,
é o cordel, necessariamente. A literatura de cordel é um elemento da cultura popular brasileira, é muito característico essa literatura de cordel do Nordeste. Então, eles fazem a impressão da história e vendem esses livrinhos, tirando dali a sua sobrevivência. Muitas vezes também, essa impressão da imagem, como nós já vimos ali na xilogravura, é feita em quadros. E as pessoas também, além de venderem os cordéis, os livrinhos, eles vendem o quadro também, com a obra do artista. Hoje, nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós não vamos entalhar a madeira. Nós vamos fazer um entalhe numa pranchinha de isopor, que a mãe, quando compra algum frio, como presunto, queijo, ou ela compra alguma carne, vem essa bandejinha aqui de isopor. Esse material aqui. Nós vamos pegar uma caneta sem a ponta que escreve, né? Só a ponta, tirarmos a ponta que escreve. Vamos pegar essa bandejinha e vamos desenhar nela com bastante força. Cuidado para não furar, porque é um material um pouco frágil. E aí, nós vamos desenhar uma história que quisermos. Eu aqui desenhei uma criança brincando com uma vassoura de cavalinho, desenhei borboletas, estrelas, uma lua e uma árvore. Nós vamos passar, no caso aqui eu escolhi, para ficar como cordel, eu escolhi essa tinta preta, que pode ser uma tinta guache, pode ser a tinta que vocês quiserem. Nós vamos passar, né, nessas marcas, nessas cicatrizes que nós fizemos aqui no isopor. E aí, o que nós fizermos aqui, ó, a prof está passando com uma colher, mas vocês podem passar com um pincel, certo? Vocês passem com um pincel, a tinta guache um pouco grossinha. Eu estou passando aqui com uma colher, porque a minha tinta guache, ela está um pouco dura, então estou passando com uma colher. E aí, vocês vão estampar, virar ao contrário, e aí vocês vão ter a xilogravura. No caso aqui eu passei só num pedacinho da minha árvore, né? Mas vocês vão passar em toda a bandejinha, vão pegar uma folha de papel e fazer como se fosse um carimbo nessa folha de papel. O registro que vai ficar vai ser uma xilogravura. É uma impressão no papel de um outro lugar onde nós fizemos nós esculpimos. Brincando, aqui nós vamos fazer uma isogravura, porque é do isopor. Mas a versão original que o J. Borges fazia era a xilogravura. Aí depois vai ficar um desenho super legal que vocês vão poder ver qual é essa técnica de isogravura, impressão no isopor. Também nós temos diferentes outras maneiras de gravar e reproduzir, como a calcografura, que são cicatrizes feitas, esculpidas numa chapa de metal, onde a tinta entra para marcar a chapa de metal. São usadas ferramentas como o buril e alguns tipos de ácido, que daí fazem esse detalhe na chapa de metal. Nós também temos a litografia. Vejam, que é uma forma de reproduzir uma gravura com base em uma matriz feita de pedra. Então, a pedra é esculpida na litografia. A litografia é feito um desenho com lápis gorduroso. Depois do desenho pronto, a pedra é toda molhada com água. Passa, então, o rolo com tinta sobre essa pedra, né? E com a tinta também é gordurosa, como a tinta também ela é gordurosa, ela apenas se fixa sobre o desenho.
porque o lápis é gorduroso, a tinta é gordurosa e aí ela gruda no desenho que foi feito na pedra. Nas áreas de pedra encharcadas com água e tinta, não gruda, pois a água e o óleo não se misturam. Para a impressão de uma litografia é usada uma prensa especial, diferente daquela usada em estilogravura e calcografia. Então, vejam que nós temos diferentes formas de imprimir que nós estamos vendo hoje. A estilogravura, que é a forma primeira, né, da literatura de cordel. Nós temos a calcogravura, que é a impressão no ferro, numa chapa de metal. E nós temos a litografia, que é a impressão em pedra. Tudo isso é feito para se decalcar, para se imprimir em algum lugar, ou em uma tela, ou em uma folha de papel, ou em alguma superfície que possa ser dura e receber essa imagem. Aí nós temos o stencil, que é uma forma bem interessante de fazermos arte. Olha aqui, se trata de uma base feita de um acetato ou um papel duro, colocada tinta no seu verso, ela faz a impressão do que está desenhado nessa chapa de papelão duro ou de acetato, que se chama máscara. E pode ser usado em telas de seda, pode ser usado em tecido, pode usar em papel, pode ser usado em qual material você quiser para imprimir. Aqui nós temos um modelo que a Prof fez de um stencil no qual eu imprimi um desenho que eu fiz numa folha de radiografia já velha, que eu não iria usar. Eu desenhei nela e depois eu recortei essa folha de radiografia com uma tesoura. Ficou essa matriz, ficou essa máscara. E essa máscara eu passei tinta nos lugares que eu recortei, depois eu levantei e ficou a impressão do meu desenho. Esta técnica é a técnica do stencil. Hoje nós vamos nos concentrar na técnica da xilogravura. Podem brincar com isso, fazendo várias de uma forminha de frios que a mãe compra, fazendo várias impressões em papel. Vocês podem usar uma tinta só ou várias tintas, podem usar tinta guache e um pincel para fazer essa impressão em papéis e, se quiserem, numa tela, se a mãe tiver em casa. Certo, pessoal? Vamos nos concentrar hoje na xilogravura. Um abraço!